senhores têm autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Não, os meus 10%, 3 eu vou mandar pro evangelista Frustreco da Silva. Por trás da guerra entre dois dos nomes mais influentes do meio evangélico. De um lado, a defesa ferrenha do dízimo como obrigação. Do outro, uma resposta que desmonta tudo com base no próprio evangelho. O que está em jogo não é só teologia, mas poder, dinheiro e consciência. Se você quer entender o que está por trás dessa polêmica e por que isso pode abalar a estrutura de muitas igrejas, já se inscreve no canal, porque aqui a gente mostra o que muitos evitam dizer. Agora presta muita atenção, porque o que você vai ver a seguir pode virar sua chave sobre tudo o que te ensinaram dentro da igreja. É interessante, eu estava vendo aqui esse comentário do Silas Malafaia sobre dinheiro, dízimos e oferta. Aí é uma quantidade de anacronismos, de violência histórica, de disruptura neotestamentária, de alienação do ensino de Jesus e dos apóstolos, chocante. E é uma adesão de uma conveniência monstruosa em relação ao que do Velho Testamento interessa aos negócios e às gestões dele e de todos os outros que como ele se comportam. Eu falei negativo, amigão. Ele não tá falando da competência do pastor? Tá falando que o dízimo é entregue na casa do tesouro. É o que tá dizendo, meu irmão. Eu tô pregando a Bíblia pra você. Primeira coisa que ele diz é se colocar no lugar de um sacerdote judaico, 400 anos antes de Jesus. Tudo isso acabou, meu filho. Acabou. Você não encontra em Jesus, no Novo Testamento e nos Evangelhos, nada disso. Quem recolhia ofertas ali, que no caso era Judas, recolhia para o sustento deles próprios, com toda simplicidade e clareza. E Judas não era da tribo de Levi, não se diz que o fosse, não há nenhuma solenidade a respeito da instauração desse homem como recolhedor de dízimos. E outra coisa, quando você vê o dinheiro que ali era posto, chega numa determinada hora em que Judas e os outros apóstolos, quando veem uma mulher derramar um perfume preciosíssimo, caríssimo, sobre a cabeça de Jesus, eles têm uma opinião e a explicitam, dizem, porventura, não era melhor que a gente tivesse apanhado esse perfume vendido, para que o dinheiro apurado fosse dado aos pobres? Só se menciona a palavra dízimo em Mateus, no capítulo 23, quando Jesus está passando o chicote, a chibata, o azorrague nos religiosos, do tipo do Malafaia, fariseus. E aí Jesus associa o dízimo a dar oferta de endro, cominho, sementes e outras coisas do gênero, além de animais. O que vocês, mesmo que alguém literalmente quisesse cumprir o Velho Testamento e levasse para vocês alimentos, animais, sementes, vocês não querem mais. É Visa, Mastercard, American Express, é dinheiro, vocês não querem. Tudo isso é um pretexto. E aí as tribos de Levi, que já nem existem mais, tudo isso o escritor de Hebreus diz que caiu na obsolescência, meu filho. Na obsolescência, leia lá a epístola aos Hebreus, capítulos 5, 6, 7, 8, 9, tudo isso caiu em obsolescência. E tem uma advertência perigosa, quando diz: aqueles que querem ministrar segundo o Espírito da Aliança, não têm direito de ministrar o Evangelho da Graça nesse novo altar que foi erigido fora dos muros. Você vive dentro dos muros, no templo, com as linguagens do passado, quando lhe convém, e fica ensinando isso, passeando com a mão no bolso, no palco, como se estivesse dando uma aula com extrema explicitação de pedagogia, quando na realidade você está enganando essas pessoas. Os apóstolos não lidaram com dinheiro assim. Dentre eles, Paulo, muito menos. Isso não existe, meu filho. Quando lhe era conveniente no passado, há 30 anos atrás, você disse coisas certas como estão gravadas na internet. Quer ver mais um besterol? Só mais um. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Quando os interesses financeiros e materiais cresceram muito, você pegou as coisas certas que você aprendeu, inclusive comigo, indo aos congressos da Vinde, a congressos pequenos para líderes,
me ouvindo na TV em outros lugares, eu sei de onde vinha o que você repetia. Agora, quando deixou de ser conveniente, a necessidade de dinheiro aumentou e os cerulos passaram a ser os seus mentores, aí você embarcou na antítese de tudo que você defendia, que está gravado aí na internet e que você não tem nem a coragem de pedir perdão por ter mudado de ideia de maneira tão alucinadamente contrária ao ensino do Evangelho. Eu digo aos crentes todos que me ouçam: deem o que vocês queiram dar com alegria. Dízimo é uma porção muito pequena para se dar, é legalista, é da lei. Oferta e dízimo se tornaram fundidos numa coisa só no espírito do Novo Testamento. Você pode dar o quanto você quiser, não se limite em dízimo, em 10ª parte. Se você ganhou muito e pode dar mais, dê com alegria e tem mais. Comece a dar para os da sua própria casa que estejam em necessidade, porque se alguém não acode os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. O grande gestor disso tudo é você e a sua consciência e o seu coração em alegria diante de Deus. E a Escritura está cheia da afirmação de que quem socorre o pobre, a Deus empresta. Quem socorre o pobre, agrada o coração de Deus. Jesus disse: quem socorre o pobre, a mim me socorre, a mim me fizeste. Então não andem no conselho desse moço que eu, no curso dos últimos 50 anos, já ouvi mudar muito mais de opinião do que de roupa. E vocês que não sabem de onde as coisas vêm, podem ficar confusos e enganados. Eu não permitirei mais, sob hipótese alguma, que essas mentiras sejam ditas com essa pseudo-elegância de um passeador de palcos. Preste atenção e siga Jesus e siga o Evangelho, e não a elaboração da conveniência dessas pessoas que, meu Deus, houve um dia que eu chamei de irmãos, hoje eu não sei nem como é que eu devo chamá-los.